E desde 5 anos que eu frequento a Santíssima Trindade, as novenas tudo. Né? Até o ano passado. Ajudo lá na barraca dos Romeiros, lá, nos restaurantes, trabalhar nos frangos, tudo. Desde o início das festividades da Santíssima Trindade, que com certeza remontam lá ao final do século XVIII, nós acreditamos que a música já era presente nessas celebrações. Primeiro foi o ermitão Antônio Fraga, recolheu dinheiro, pediu esmola, né? E construiu uma capela, que era uma capela pequena. Bom, é uma devoção bastante rara, mesmo na época lá do século XVIII. Não era comum a representação da Santíssima Trindade só e ter igrejas dedicadas. A gente tinha, por exemplo, igreja em Roma, igreja em Portugal, algumas igrejas em Portugal, mas no Brasil nós tivemos pouquíssimas. Tivemos uma na antiga capital do Mato Grosso, a Vila Bela da Santíssima Trindade, que hoje a igreja é uma ruína, e tivemos já no século XIX, muito depois daqui, em Goiás, a cidade de Trindade, próxima a Goiânia, né? Que hoje tem mais apelo do que aqui, mas é muito mais recente. Quem na verdade, instituiu uma capela por volta de 1775, foi uma figura muito curiosa, que é um ermitão. O que é um ermitão? Um ermitão é um sujeito que deixa a vida em sociedade, veste um burel, um hábito de tecido grosso e vai perambular pelas ruas, pelas estradas pedindo esmola. E isso foi que fez o Antônio Fraga, que é o instituidor da igreja, que não se sabe muito bem sobre a vida dele, mas na certidão de óbito dele diz que ele podia ser português, morreu já bastante idoso, não deixou testamento e não deixou bens nenhum. Foi acompanhado por todas as irmandades que existiam na época e todos os padres que estavam na vila. E foi enterrado aqui na matriz de Santo Antônio, na sepultura de número 10, na Capela Mor. Essa figura importantíssima, né, que é muito pouco lembrado, nem a igreja da Trindade tem nenhuma referência a ele atualmente, é que é o responsável pela capela inicial, que durou entre 1775 e 76 até 1810, quando foi feito o novo templo maior e a capela original desapareceu. O ano passado eu tive muito ruim. Um tempo atrás eu tive ruim. O ano passado eu tornei ficar bem ruim de novo. Aí um inchaço, do joelho até a cabeça, muito inchada, e não conseguia nem andar. Aí eu fui ao médico na sexta-feira, o médico falou comigo assim que é para mim ir cedo na segunda-feira para eu poder internar. A glicose alta e esse inchaço. Aí então tá bom. Aí ele passou uns remédios para mim e falou, segunda-feira você volta, para poder internar cedo. Aí eu fui na missa domingo, pedi a Trindade que me eliminasse, me ajudasse, abençoasse meus remédios, tudo, para mim ficasse boa, né? Para internar eu também estava pronto para fazer o tratamento para sarar. Porém, nós só vamos ter registro, né, da música durante as celebrações a partir da segunda metade do século XIX, por volta de 1853, por aí, quando a Confraria da Santíssima Trindade foi fundada. Então, a partir daí, com uma confraria constituída, eles passaram a registrar tudo o que acontecia nesta igreja,
como todas as despesas, todas as doações que as pessoas faziam para o culto divino. E a música não foi diferente. O tesoureiro também anotava, né, os pagamentos aos músicos que eram responsáveis pelaquela festa religiosa daquele ano e quanto que ele recebia. Então, a partir desses registros históricos é que nós temos então material para contar um pouco dessa história, né, da música no jubileu, na festa, ou a música que era feita para a confraria da Santíssima Trindade. Mas os dois máscaras por dia é pouco para mim. E aí eu pedi a Deus, eu tive internado, aí me deu 15 anos, os dois pulmão. Eu ficava buscando saúde, fumando assim mesmo, com 15 anos, os dois pulmão. Aí eu perguntava lá para me visitar eu sem dar de máscara. Aí eu falei, ó Santíssima Trindade, vai ajudar eu, que vou largar esse cigarro para lá. Falar, não vou botar cigarro na boca mais, aí vai me ajudar eu. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Aí, desse dia tem 20 e tantos anos, eu não ponho cigarro na boca mais. Eu não ponho cigarro na boca mais e muita festa na comunidade. Bom, essa imagem de Deus Pai é uma imagem rara, sem dúvida alguma. Parece uma das representações mais antigas do Pai Eterno aqui no Brasil. Ela certamente foi feita aqui por um artista mineiro, desconhecido, né? Não deixou registro. É uma imagem de madeira, ocada, exatamente para, como a gente estava falando agora há pouco, para não rachar. Você abria, fazia a escultura, escavava por trás, depois entrava com uma tampa, para não correr o risco da imagem apresentar rachadura. E aí ela toda esculpida em madeira, num bloco só, com exceção das mãos, que são encaixadas, tem um corte para a colocação dos sólidos de vidro, e depois ela foi toda dourada, e em cima do douramento foi feita a pintura. É uma imagem bastante impressionante, mas data provavelmente dessa época, 1770, 75. E nos meus estudos da imaginária, eu cheguei à conclusão que esse artista não só fez o Pai Eterno, como ele fez o Cristo e fez a imagem de São José, lá da Igreja da Trindade. Agora, o que impressiona na imagem do Pai Eterno é a posição hierática dela, né? A figura hierática que imprime um certo respeito, né? Antigamente as crianças tinham muito medo de subir lá, porque tinham medo de olhar para o Pai Eterno, que ele causava uma impressão de respeito, né? A parte musical ela é executada pela Orquestra e Banda Ramalho desde o final do século XIX. E ela é muito rica, muito bonita, muito importante. Os compositores todos se empenharam muito bem para poder então compor músicas próprias, específicas para a festa da Santíssima Trindade. Então nós temos um repertório até um pouco grande para essa grande festa. E dentre as composições todas, nós, falando primeiramente da novena, nós temos o hino e a antífona à Santíssima Trindade, que é composição do Padre José Maria Xavier, que é um compositor natural de São João del Rei, que viveu durante o século XIX e foi muito profícuo, compôs muitas obras para várias festas religiosas, tanto de São João del Rei quanto da região. E essa obra, as duas obras, que é o hino e a antífona, são muito importantes para todos nós, pelo seu texto muito forte, falando então do Deus uno e trino, né? E além da beleza composicional, em que o Padre José Maria Xavier caprichou então nessa composição. E ela é assim muito importante para nós músicos, musicalmente falando,
e também acredito que para os fiéis, pois ela toca o coração das pessoas ao ser executada. Então, é uma composição que nós gostamos então de sempre tocar que possível, em concertos, em apresentações, para levar também essa mensagem. Além dessas duas composições, já no século XX, foram acrescentadas outras duas no corpo da novena. A primeira é o Invitatório à Santíssima Trindade, composição de Cesário Mendes Cerqueira, que é natural de Itapecerica. E essa composição foi acrescentada na novena depois de 1923, quando o padre José Bernardino veio a ser vigário em Tiradentes. O padre José Bernardino é natural de Itapecerica, então, através dos contatos dele com os músicos de lá, encomendou ao Cesário Mendes esse invitatório à Santíssima Trindade para ser executado aqui na novena. Então, depois disso é que ela foi incorporada na novena. Temos depois outras duas composições do Benjamin Andrade Gomes, que é natural aqui de Tiradentes, em que ele compôs duas peças também para a novena, uma chamada Domine e outra chamada Veni. O Domine é o Salmo 69 e o Veni é a invocação ao Espírito Santo, tendo a tradução, a oração do Espírito Santo que nós tradicionalmente rezamos. Então, a tradução em latim é igual ao que a gente costuma rezar. Então, essas duas músicas são de autoria do Benjamin Andrade Gomes, que é um compositor de Tiradentes. Mas nisso que eu fui na missa lá no domingo, cheguei em casa da missa, o inchaço sumiu todinho. Não tinha mais inchaço nenhum. E ele andava. O inchaço, não dormia a noite cegado, porque à noite o inchaço para a cabeça. Eu tinha cabeça grande e inchada. Quando eu tomei os remédios, domingo de manhã, segunda-feira de manhã, amanheci normal, não tinha nada. Mas fui lá no médico. Chegou lá e falou, trouxe a mala para internar? Ele trouxe não, Santo Madá não deixou trazer mala não. Eu estou bem, estou boa, graças a Deus, não tem mais nada, não sinto mais nada. Ele assustou, né? Falei assim, mas para a gente que tem fé em Deus, acredita em Deus, tudo pode, tudo acontece. Falei para ele. E até hoje eu tenho essa devoção muito, sempre tive, né? Desde criança. Isso aí é interessante porque a representação de Deus Pai, ela só vai aparecer na igreja a partir do século XII e XIII. Até então, havia só a representação do Cristo Bom Pastor, depois o crucifixo, mas a imagem de Deus era meio que proibida na igreja. E depois ela vai aparecer primeiro nos pórticos das igrejas românicas e góticas, né, com Deus no juízo final, um Deus em majestade. E quando se começou a representar a imagem de Deus Pai, ela foi bebida lá no Antigo Testamento, na aparição ao profeta Daniel, em que aparece lá citado o Antigo do Tempo, que era, na verdade, o Deus dos judeus, que foi identificado com um ancião. E daí, já na nossa era cristã, a partir do século XIII, a imagem de Deus Pai, ela sempre foi representada como um ancião de longas barbas. E, geralmente, essas imagens de Deus Pai, elas são identificadas primeiro com o Papa, com o Pontífice, por isso ele tem as vestes pontificais.
a tiara semelhante à tiara papal, mas que aí vai ter um outro significado. Inclusive o sapato, né, inclusive do nosso Deus Pai aqui, é um sapato vermelho, como o sapato do Papa, né? Então, provavelmente aquilo foi baseado numa imagem de um Papa medieval. E tem outras hipóteses também, né? Porque os missais antigos traziam na página de rosto uma figura que representava a igreja, e essa figura vinha vestida como um papa com a tiara, e isso foi muito corrente nesses missais. Nós temos vários aqui ainda no Museu da Liturgia que tem essa iconografia. E outra coisa que eu acho também muito importante são as pequenas imagens de pedra calcária ou de madeira do final da Idade Média e do começo do Renascimento, que a gente vai ter em todas as cidades e aldeias portuguesas, principalmente do norte, da região do Minho e do Douro, de onde veio muita gente para cá. E tem uma representação especial que eu acho que deve ter influenciado muito, que é a Santíssima Trindade da Capela da Trindade da Sé de Braga, no norte de Portugal. Muita gente veio da Sé de Braga, provavelmente até o próprio Antônio Fraga tenha vindo dessa região, né? Como veio muita gente para cá. E ele é representado desse jeito, né? Com uma túnica longa, uma capa, e como se fosse um pluvial, uma capa de asperges, e a tiara, e entre as pernas tem o crucifixo, e no peito a pomba representando o Espírito Santo. Então, daí provavelmente é que veio essa representação que nós temos aqui. Porque as outras, por exemplo, a de Goiás é um medalhão pequeno assim, de terracota, encontrado por uma pessoa lá, um lavrador, que é uma coroação de Nossa Senhora pela Santíssima Trindade. A da Vila Bela da Trindade, no Mato Grosso, que existe a imagem, né? A igreja é uma ruína, mas a imagem existe. É o Pai e o Filho com o Espírito Santo no meio, que provavelmente tinha uma Nossa Senhora também, que era o mais comum, essa iconografia que aparece nos tetos das igrejas, como a do Bichinho, por exemplo, e aparece nos coroamentos dos retábulos das igrejas mineiras, que é o Pai e o Filho, lado a lado, e o Espírito Santo no meio. Essa representação nossa aqui é diferente, né? É mais aquela representação lá do final da Idade Média e do Renascimento na região lá do norte de Portugal. E outra coisa interessante é que essa imagem, essa iconografia da Trindade, é a iconografia, a representação autorizada pela Igreja, né? No Concílio de Trento, no século XVI, ficou estabelecido que os bispos que iam saber como podia ser representado Deus Pai e a Trindade. E aí, os papas que vêm depois, como Bento XIV, estabelece que pode ser representado Deus Pai de um lado, o Filho do outro, o Espírito Santo do meio. E também pode ser o que ele chama a imagem de Cristo crucificado no seio de Deus Pai, que é, na verdade, a nossa representação aqui. Embora hoje esteja muito distanciada a imagem de Deus Pai do crucifixo, porque originalmente ele era mais para frente. Aí, com a década de 30, quando fez a escada para subir aquele patamar, a imagem foi empurrada para trás. Então, ela ficou distanciada do crucifixo. A gente então considera o Jubileu da Santíssima Trindade como um marco
de fundação da Orquestra e Banda Ramalho. Então, todos os anos, após a missa solene do domingo, nós comemoramos o nosso aniversário de fundação, que nós temos então a data de por volta ser 1860. Então, este ano, 2020, nós estamos completando 160 anos de atividade aqui em Tiradentes, fazendo a música e abrilhantando todas as celebrações e louvando a Deus através da música. Então, esse ano, de forma diferente, né, nós vamos comemorar com a igreja vazia devido à pandemia e com a orquestra e coral reduzidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia dê hoje, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos tem pedido. Não deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. E encerrando a novena, nós temos o hino à Santíssima Trindade, em português, chamado Trono de Amor, que já é composição do final do século XX, do João Evangelista Bernardes, que tem o apelido de Mariafra, que viveu aqui na cidade na primeira metade do século XX e aí depois transferiu-se com sua família para Lagoa Dourada, onde ele chegou até fundar uma banda de música por lá. Então esse compositor fez a música, né, as notas musicais com a melodia, e depois o maestro Geraldo Barbosa de Souza fez o arranjo da música toda para a orquestra tocar, e o Benigno Lopes da Cruz, que é de Tiradentes, compôs a letra para adaptar essa melodia já composta.